Fala galerinha, hoje aí vamos estudar aí análise combinatória e hoje vai ser uma aula bem bacana, é análise combinatória aí e vai ter vários itens da análise combinatória. Então vamos para o que importa, deixamos de blá 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 blá. Nesse conteúdo de análise combinatória a gente vai começar com o princípio fundamental da contagem. E o que seria a nossa análise combinatória? Pelo nome já diz, a análise combinatória quando tem vários elementos que você vai combinar esses elementos para dar o que está sendo pedido lá na questão. E aí o princípio fundamental da contagem, a gente vai envolver a questão de processo multiplicativo. E aí eu trago para vocês aí alguns exemplos para que vocês possam compreender como é esse princípio fundamental da contagem. E é muito utilizado em questões do dia a dia. Ó, imagine que eu vou em uma sorveteria e lá a pessoa me dá o cardápio e diz, ó, tem 15 opções de sabores de sorvete e junto disso nós temos 10 tipos de coberturas. De quantas maneiras você pode, nesse momento, escolher um sabor de sorvete com uma cobertura? Aí a gente chama de princípio fundamental da contagem. E é simplesmente isso, ó. Como são 15 sabores de sorvete e eu tenho 10 escolhas de cobertura, no princípio fundamental da contagem é só uma multiplicação. Então eu tenho 15 vezes 10, nós temos 150 opções diferentes de fazer isso. Agora imagine no dia a dia, o professor Marcondes foi para a festa das personalidades e ele queria ir com uma roupa diferente. E ele tinha opções de roupas. Aí lá nas opções ele poderia ir de calça, tinha 3 tipos de calças, e blusas, ele tinha 6 tipos de blusas para escolher. De quantas maneiras diferentes o professor Marcondes poderia ir de calça com uma blusa diferente? Aí o que eu posso fazer isso? Novamente, princípio fundamental da contagem. Observe aqui, quantas calças ele tem de opção? 3. Quantas blusas tem de opção? 6. Quantas maneiras diferentes? Na primeira opção eu tenho 3, na segunda eu tenho 6, como é princípio fundamental da contagem, 3 vezes 6. Eu poderia me vestir de 18 maneiras diferentes, mas não para por aí. E se está gostando da nossa aula, deixa seu joinha, que agora a gente vai para o nosso próximo tema. Então, vejamos o nosso próximo tema agora. Vamos aí dar continuidade à nossa análise combinatória, compreendendo agora o que é fatorial. Fatorial geralmente vai vir com esse símbolozinho aqui do português, que é um ponto de exclamação, n fatorial. E aí, como é que a gente faz para resolver? A gente vem diminuindo uma unidade, n-1 vezes n-2, até chegar no número 1. E aí a gente faz esse processo multiplicativo. Mas como o português junto com a matemática confunde muitos alunos, vamos deixar tudo com número mesmo, né? Então vamos lá. Imagine que eu quero calcular, ó, 2 fatorial. Como é que eu vou fazer 2 fatorial? Seria 2 vezes 1. Eu pego o último número e venho em ordem decrescente até chegar a 1 e depois faço o processo multiplicativo. 2 vezes 1, 2. Ah, então o que seria 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. O que seria 4 fatorial? Seria o 4 vezes os números decrescentes até chegar em 1. E aí depois disso eu faço a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. E aí diz também que a gente tem que entender que 0 fatorial, ele sempre vai ser 1. Como também 1 fatorial, o resultado é 1. Então, quando falar em 0 fatorial, não é 0, é 1. Quando falar em 1 fatorial, também é 1. Vamos aqui resolver algumas questõezinhas aqui, ó. Imagine na minha primeira questão aqui, eu tenho 4 fatorial menos 2 fatorial. E você, aluno, nunca erre isso, ó. 4 menos 2 fatorial, não vão pensar que é 4 letras menos 2 letras, que aí vocês iam dizer que é 2 fatorial, e não é assim que funciona, porque aqui ele tem uma subtraçãozinha, ó. A gente viu que 4 fatorial, nós temos esse resultado. Quanto é 4 fatorial? 24. Quanto seria 2 fatorial? 2. Aqui nós temos um processo de subtração. Então, quanto seria? Ó, 24 menos 2, nós temos que é 22. Imagina que eu quero resolver agora a letra B, ó. 3 fatorial mais 2 fatorial, 5 fatorial? Nunca vocês vão fazer isso. Nem mais, nem menos. Vocês têm que fazer o processo. O que é 3 fatorial? 3 fatorial, nós vimos que é 6. O que é 2 fatorial? 2 fatorial, nós vimos que é 2. Então, 6 mais 2, nós temos que é 8.
Agora nós temos o nosso terceiro item. No nosso terceiro item, ele está dizendo aqui, 5 fatorial, mais 5 fatorial, mais 5 fatorial, mais 5 fatorial, 6 vezes. Dividido por 6 fatorial. E aí, como é que eu faço para resolver isso, professor? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 120. Ah, eu vou fazer 120 mais 120 mais 120 mais 120. Não, que coisa, não vamos fazer isso não. Observe quantas vezes o 5 está repetido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou simplificar. Então seria 6 vezes 5 fatorial. E aqui ele diz que é dividido por 6 fatorial. Aí lá no processo do fatorial, você pode também fazer isso aqui, ó. Esse 6 fatorial, ele pode ser 6 vezes 5 fatorial. Que é como se fosse 6 vezes 5 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que todos os valores são comuns. É como se você estivesse simplificando. 10 dividido por 10 é 1. E aqui nós podemos fazer isso, ó. Então, 6 vezes 5 fatorial dividido por 6 fatorial, eu posso dizer que é 6 vezes 5 fatorial. Como eles são comuns, esse valor dividido por esse, sempre o resultado vai ser igual a 1. Então, só isso, professor. Só isso que você deve fazer. Agora, vamos aqui para o nosso último item, para que você fique expert nesse assunto aqui, ó. No nosso último item, ele está pedindo para você resolver, ó. Quanto é 7 fatorial dividido por 6 fatorial? Ah, e eu já peguei o princípio. 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. Como é dividido por 6 fatorial, eu posso simplesmente simplificar. Então, 6 fatorial dividido por 6 fatorial é 1. Ficou 7. 7 dividido por 1, eu tenho que a resposta é 7. E aí seria isso, fatorial para você. Mas continua a nossa aula e agora vamos para o próximo passo. E aí vamos agora para conhecer um pouquinho sobre permutação. E a permutação ela pode estar presente de 3 formas. Ela pode ser uma permutação simples, uma permutação com repetição e uma permutação com permutação circular, em forma de círculo. Vamos para a primeira, permutação simples, ou P de n, que é igual a n fatorial. Aí imagine o seguinte, ó, dados os algarismos 1, 3, 5, 6 e 8, quantos números eu posso formar com 2 desses algarismos? E aí ele pergunta, com 2 desses algarismos, nós podemos dizer que o número é formado por dezena e unidade, certo? E aí quantos números eu posso formar? Como ele pede só com 2 algarismos, então eu posso formar o 11, posso formar o 33, o 55, o 66, o 88 e assim vai. Mas professor, tem uma maneira mais fácil? Tem. Permutação ou princípio multiplicação. Princípio fundamental da contagem, ou simplesmente utilizar esse camarada aqui. Só que observem que aqui nós temos o seguinte, ó. Quantos algarismos eu tenho ao todo? Eu tenho 5. Podem ir para a dezena 5 algarismos. E para as unidades? Também pode ir 5 algarismos. 5 vezes 5, que eu tenho, que seria 25. Eu posso fazer 25 números com esses algarismos. Agora, se eu tivesse perguntado diferente, ó. Quantos números de 2 algarismos distintos eu posso formar? Para ser distinto, não pode ser o 11, porque o 1 e o 1 se repetem, são comuns. Não pode ser o 33, não pode ser o 55, não pode ser o 66, nem pode ser o 88. E aí, como é que eu faço, professor? Aí eu venho aqui, ó. Como é que eu faço para você aprender e nunca mais esquecer? São quantos algarismos? 5. Todos podem ocupar a casa das dezenas? Podem. Mas por utilizar a palavra distinto, o próximo número você tem que eliminar uma unidade. Seria 5 menos 1, ou seja, 4. E aí eu tenho só o processo multiplicativo. 5 vezes 4, 20. Nós podemos formar 20 números distintos. E aí observem, ó, eram 25, tirando 5 números aqui que são iguais, que tem o mesmo algarismo. Então 25 menos 5, 20. Ah, vamos utilizar agora para ficar um processo mais difícil. Imagine que eu falo agora, ó, eu quero formar um número com 3 algarismos. E esse número, por ter essa definição, 3 algarismos, ele tem que ter centena, dezena e unidade. E aí, quantos números de 3 algarismos distintos
eu posso formar? Como ele quer saber números distintos, isso quer dizer que os algarismos, eles não podem se repetir. Aí vai o mesmo princípio desse aqui, ó. Então, quantos algarismos temos ao todo? Nós temos 5. Na centena seria 5. Na dezena, eu vou diminuir uma unidade. 5 menos 1, 4. Olha só, nosso princípio chegando aqui. 4 menos 1, 3. E aí vou multiplicar tudo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar? 60. E agora eu vou pedir para dar uma pausa aí, para que a gente possa trazer aqui umas atividades que são cobradas para vocês no dia a dia. Vamos praticar um pouquinho agora sobre a permutação e o que são colocados nos livros de vocês, muitas vezes em concurso público e até mesmo no Enem. Ó, imagine isso aqui, ó. Dados os algarismos 0, 3, 5, 6 e 8, quantos números formados por 3 destes algarismos distintos podemos formar? Aí observa, como ele quer 3 algarismos distintos, eu tenho que me lembrar, se são 3 algarismos, tem que ter centena, dezena e unidade. Mas só que se eu colocar o 0 aqui, ó, porque os algarismos são 0, 3, 5, 6 e 8, se eu colocar o 0 aqui, ele não tem valor. Como ele não tem valor, se eu colocar 0,86, esse número não tem centena. Então ele fica errado. Ah, e aí, como é que é feito? Muito simples. Quantos algarismos pode vir para centena? Eu tenho aqui, ó, que são 4 algarismos. Pode vir o 3, o 5, o 6 e o 8. Então pode vir 4 algarismos. E na dezena? Na dezena eu ia ter que diminuir 1, porque eles são diferentes. Então 4 menos 1, 3, porém o 0 não tinha entrado ainda, ó. Então ele tem que acrescentar. Então seria 4. Aí eu vou diminuir de novo. 4 menos 1, 3. E aí eu vou fazer o processo multiplicativo. E esse U aqui apareceu de onde? É unidade, né? Botei foi um 4, é um U. Desculpa aí. Então vamos lá, ó. Agora eu vou fazer só o processo multiplicativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, nós temos que é 48. E aí vamos para o nosso segundo item. No nosso segundo item tem assim, ó. Dados os algarismos 1, 3, 5, 6 e 8, quantos números formados por 3 algarismos distintos maiores que 300 e menores que 600 podem ser escritos? Aí nós temos aqui a alternativa para vocês. Pegou agora, hein? Pegou nada, vamos aqui. Novamente ele quer que forme um número com 3 algarismos. Então seria centena, dezena e 4 de unidade. E aí, ó, para a gente fazer isso aqui, ele tem que ver as restrições. O número tem que ser maior do que 300 e menor do que 600. Quem é que pode vir para a centena que é maior do que 300? Pode vir o 3, que qualquer número aqui que eu colocar é maior do que 300. Pode vir o 5, pode vir o 6, pode vir o 8, pode vir 4 algarismos. Só que a outra restrição tem que ser maior do que 300 e menor do que 600. Se é para ser menor do que 600, nem vai entrar o 6 nem o 8, porque qualquer número que eu colocar aqui vai ser maior do que 600. Observe que na dezena só pode vir 2 algarismos, o 3 e o 5. E aí eu vou para o próximo número. Ah, quantos algarismos tem aqui ao todo? 5, porém um deles vai ficar aqui, ó. Eu diminuo. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. E aqui eu faço o processo multiplicativo. 2 vezes 4 seria 8. 8 vezes 3, 24. Então nós temos que a alternativa correta seria essa. São 24 números maiores que 300 e menores do que 600. Mas não para por aí. Vamos para o próximo passo agora, que é a famosa permutação com repetição. E vamos para a permutação com repetição. Na permutação com repetição, ele pode vir a expressãozinha desse tipo aqui, ó, P de N elevado a Q1 vezes Q2, infinito vezes até Qn, que se resume nessa formulazinha, N fatorial dividido pelos números repetidos vezes a quantidade de vezes que está sendo repetido. Mas vamos deixar de letras, que os alunos não gostam de letras, e vamos para número.
número é melhor, né, em matemática? Vocês concordam? Então, se concorda, deixa aí seu like. Se não concorda, vamos para cá. Então, vamos aqui, ó. Imagine que aqui ele vai utilizar uma palavrazinha, e a palavra-chave é essa, ó. Anagramas, ou anagrama. Já ouviu falar nisso? Não? Mas vai ver eu escutar agora. Então, anagrama seria, na verdade, você pegar um objeto qualquer e ter essas repetições. Imagine que eu coloco essa palavra aqui para vocês. Gota. E eu pergunto, quantos anagramas tem a palavra gota? Aqui ele quer saber quantas palavras diferentes você pode formar com essa palavra gota, de modo que tenha sentido ou não. Eu posso ter feito gato, gato tem sentido. Mas aí, se você quiser fazer outras palavras, pode ser que ela não tenha sentido. Mas e aí, quantos anagramas tem essa palavrazinha? É muito simples. Para você saber quantos anagramas tem uma palavra, eu posso dizer que é o total de letras fatorial. Como aqui são 4 letras, eu posso dizer que é 4 fatorial. Como não tem nenhuma letra repetida, então você vai fazer o que você já aprendeu nessa aula. 4 fatorial seria quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Mas aí eu imagino que agora eu coloco para vocês o nome dessa pessoa que eu tenho uma estima muito bacana. Quantos anagramas tem a palavra Ana? E aí? Agora observe, ó, que seria quantas letras? 4. 4 fatorial. Só que existem letras repetidas. E aí eu não posso fazer palavras com letras repetidas, porque anagrama tem que ser diferente. Quantas letras A tem? 2, então eu digo que é 2 fatorial. Quantas letras N tem? Também são 2, 2 fatorial. Como só tem essa quantidade de letras repetidas, agora eu vou fazer, ó. Aí ficou a organização. 4 letras, 4 fatorial, dividido pelo total de letras repetidas. Como tem 2A e 2N, seria 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui eu posso simplificar, se lembra disso? Eu posso levar esse 4 até o 2 para ele cancelar aqui, ó. Fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial já sei que eu vou cancelar. E 2 fatorial é quem? 2 vezes 1, que é 2. Eu vou fazer minha continha, ó. 2 fatorial simplifica por 2 fatorial. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Aqui eu tenho 6 anagramas. Então seria isso, permutação com repetição? É isso? Só é você observar lá a palavra, a quantidade total de letras seria a parte de cima, que é o fator fatorial lá, o número que for fatorial, e embaixo as repetições. E aí vamos para alguns exemplos. Imagine que viesse uma questãozinha assim, ó. Com a palavra arara, quantos anagramas podemos formar? E aqui eu coloquei aqui algumas alternativas. Da palavra casa, quantos anagramas posso formar? Se quiser dar uma pausa no vídeo para tentar resolver, pode pausar aí, resolva a questão, que a gente vai resolver também junto. Olha só, como a palavra arara aqui tem 5 letras, eu vou dizer que é 5 fatorial. E aí, tem letras repetidas? Tem. Quantas letras As tem aqui? Tem 3A, então seria 3 fatorial. Tem R repetido? Tem, então seria 2R. Resolvendo logo aqui, ó, eu tenho que 5 fatorial, eu vou ter que levar até o 3, já pensando na simplificação. Então vou trazer aqui para ganhar o espaço, porque senão nosso espaço é mínimo aqui, ó. Então vou lá, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Como o meu 3 fatorial já fiz na intenção de simplificar, ele ficou lá. E 2 fatorial é quem? É 2 vezes 1, que é 2. Então já simplifiquei aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então quantos anagramas tem a palavra arara? Olha só, 10. E na palavra casa, quantos anagramas tem ele? Novamente vamos fazer isso aqui, ó. Casa seria quantas letras? 4. 4 fatorial. Tem letras repetidas? Tem 2A. Então, vou dizer que é 2 fatorial. Então aqui ficou quanto? 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Nós temos que 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2. 24 dividido por 2. Nós temos que a resposta correta seria 12. Mas e aí, professor, posso fazer do jeito que você fez? Pode, ó. Se você quiser levar para cá para simplificar e anular esse camarada, você poderia dizer que é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aqui eu ia simplificar, 4 vezes 3 é a minha resposta, que é 12. Isso aí seria a nossa
permutação com repetição. E vamos para a próxima agora, né? Permutação circular. E vamos agora para a permutação circular. E aí, ó, na permutação circular, eu posso dizer que permutação circular seria n fatorial dividido por n, ou eu posso dizer que permutação circular de n é só n menos 1 fatorial. E aí vamos para um exemplo. Imagine que em uma casa composta de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, eles querem sentar em uma mesa circular. De quantas maneiras diferentes eles podem sentar nessa mesa circular? Aí observe, ó, imagine que eu gire aqui essa mesa um pouquinho. O pai, a mãe, o filho B e o filho A. Eles estão nessa posição aqui, ó. O pai está olhando para o filho B e a mãe olhando para o filho A. E aí girei a mesa, ó. O pai continua olhando para o filho B, a mãe continua olhando para o filho A. Não mudou nada. E se eu desse outro giro aqui? Olha só, o pai continua olhando para o filho B, a mãe continua olhando para o filho A. Mais um giro, observe. Pai olhando para o filho B, a mãe olhando para o filho A. Observe aqui, ó, que eu coloquei essa mesa para girar 4 vezes, mas não alterou nada a posição deles. Continuou o pai do lado da mãe, do lado do filho B e do lado do filho A. Observe, ó, pai, mãe, B e A. Pai, mãe, B e A. Pai, mãe, B e A. Ou seja, na permutação circular, na verdade, ela pode ser feita assim, ó. Seria n fatorial dividido por n. Como aqui a permutação que eu quero é de 4 pessoas, então eu poderia dizer que seria permutação circular de 4 pessoas, 4 fatorial dividido por 4, que é o valor de n. Aí 4 fatorial seria 4 vezes 3 fatorial, vezes 2, vezes 1, dividido por 4. Porém, aqui, ó, dá para simplificar o 4. 4 por 4 vai embora, que na verdade o resultado é 3 fatorial. E a gente pode utilizar só esse item. Então, o permutação circular, eu posso dizer que só é n menos 1 fatorial. Como eu queria colocar 4 pessoas em uma mesa redonda, observe que seria 4 menos 1, seria 3 fatorial, que é o que a gente tem. E para ficar melhor entendido esse conteúdo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Imagine que 5 pessoas querem sentar-se em uma mesa redonda. De quantas maneiras diferentes elas podem formar? Aí é permutação circular de 5 pessoas. E eu já sei que é o quê? N menos 1 fatorial, ou seja, seria 5 menos 1 fatorial. E 5 menos 1 é quem? 4 fatorial. 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ou seja, existe 24 maneiras diferentes de fazer isso. Agora imagine que eu quero que nessa mesa circular agora possam sentar 6 pessoas. De quantas maneiras diferentes essas pessoas podem sentar numa mesa circular? Só para reforçar, ó, seria 6 pessoas sem restrição nenhuma, então seria 6 menos 1, que na verdade é 5 fatorial. E 5 fatorial nós temos que é 120. Agora vamos com uma restrição. Eu tenho 5 pessoas para colocar em uma mesa, de modo que o pai e a mãe sempre fiquem juntas. Aí observem aqui, ó, eu vou usar um desses espaços aqui, ó. Eu vou usar aqui o pai, a mãe, e agora tem 3 filhos, o filho A, o filho B e o filho C. Quando ele coloca uma restrição, aqui é como se o pai e a mãe devessem andar sempre juntos. E aí eu tenho que isso aqui não seria, na verdade, 2, no caso, seria 1. Aí eu só tenho agora 4 elementos, ó. Aí nesse caso aqui, eu poderia dizer que é uma permutação circular de 4, ou seja, 4 fatorial. E nessa permutação circular de 4 fatorial, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Como a permutação aqui são de 4 pessoas, porque eles vão ficar juntos, eu venho lá, ó, 4 menos 1, 3. 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1. Só que observem, ó, esse estilo aqui, ó, se eu digo que tem que ser distinto, diferente, se eu inverter aqui o pai e a mãe, ele já muda de posição. Então, de quantas maneiras diferentes? 3 fatorial, porém elas têm uma maneira de combinar 2 vezes.
Ou seja, ficaria 2 fatorial, que na verdade é 2. Então, quantas maneiras diferentes eu posso colocar 5 pessoas em uma mesa de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos? 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, vezes as duas combinações do pai e da mãe, que eles permutam, então seria 12 maneiras distintas. E essa é a nossa aula de hoje. Desejo que tenha gostado. E aí a gente vai preparar mais sobre análise combinatória, agora envolvendo arranjo e combinação. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.